Vamos lá, pessoal. Então, bom dia. Hoje a gente vai ver o capítulo 6 do livro, Dar Permissão. É a segunda prática, né? A primeira prática a gente viu na semana passada com o nosso guardanapo. Todos aí estão com o guardanapo, né? Preenchido? Sim? Sim. Muito bem. Você chegou a mudar o seu, Marilza? Não, porque aquele é meu sonho. Aquele é o seu sonho. Conseguiram fazer? É? Beleza. Vocês fizeram também? De coração? Tá bom. No bloco de notas ou no guardanapo? É no bloco de notas e 50% no guardanapo. Então também tem a solução, porque falar que é legal. Mas aí, depois que o marido falou, ele tem que colocar números concretos. Porque assim, se a gente colocar muito genérico, fica difícil de mensurar, né? Difícil de trabalhar. Por exemplo, eu quero multiplicar líderes. Ok, mas quantos líderes? Qual é o objetivo? Qual é o alvo? O que eu preciso fazer para chegar lá? E um objetivo sem algo específico torna solto, né? Então a gente não tem como acompanhar e mensurar isso durante o caminho, né? Então é importante. Podemos usar o seu de exemplo, Marilza? Pode ser? Pode, eu não sei se vai. Só para a gente finalizar então e fechar o da semana passada aqui. Essa é a primeira prática. A gente está vendo várias práticas para formar heróis, certo? E a gente está vendo assim, nas primeiras aulas nós falamos sobre a importância de nós formarmos heróis para que a gente não só reproduza, mas para que a gente multiplique. E a multiplicação fala da reprodução, da reprodução, da reprodução. Então a gente precisa colocar a nossa vida nisso. Jesus colocou a vida dele nisso, na multiplicação, em líderes que fizessem outros. E é por isso que o Evangelho cresceu e chegou até nós, certo? Então, essa precisa ser a nossa aplicação também. Muito bom que a gente chegue num lugar como cristãos, cheios do Espírito Santo, né? Nos movendo nos dons, isso é extremamente importante. Mas se a gente parar em nós mesmos, quando a gente, por algum motivo, não puder continuar, aquilo morreu. E a gente vê muito isso, né? Ministérios parando, células parando, movimentos parando por falta desse foco na multiplicação. Então a gente viu que a primeira prática, pessoal, é pensar em multiplicação. Lembra que a gente está sempre colocando a mãozinha aqui, né? Pensar em multiplicação. Esse é o ponto mais importante. Se a gente não partir dessa prática de pensar o tempo inteiro em multiplicação, a gente vai fazer as perguntas erradas, né? Vocês se lembram das perguntas erradas? Lembram disso aqui, né? Então, o foco, muitas vezes, do ministério ou da igreja vai determinar se ela está indo para o declínio, se ela está expandindo de forma linear, sem crescimento algum, só manutenção, ou se ela está tendo um pequeno crescimento, ou se ela realmente já começa a se reproduzir, ou num ponto de multiplicação. Então, se a minha célula está declinando, se a minha célula está só se mantendo, ou se eu estou tendo pouco crescimento, se eu estou me reproduzindo, se eu estou multiplicando, isso se aplica para a igreja, para o ministério, para a célula, para tudo que a gente faz, até para a nossa vida, né? Profissional, acadêmica, seja lá qual área for. Então, se a gente está fazendo perguntas assim, como é que eu faço para a minha igreja crescer? A gente já viu que essas são perguntas de nível 2, de nível 3. A minha igreja, né? Foco no meu ministério, como é que eu faço? Então eu estou olhando para onde? Para as minhas mãos, para a minha capacidade, para a minha influência. Então se eu faço perguntas erradas, logo o meu alcance vai ser limitado também. Então se eu tenho alvos mais elevados, um sonho elevado, eu vou ter que fazer perguntas corretas. Então não adianta mais eu perguntar como é que eu faço a minha igreja crescer. Eu tenho que perguntar como é que eu faço para multiplicar líderes que realmente me ajudem a alcançar esse alvo que eu estou desenvolvendo e pensando, entende? Então tudo realmente começa nesse ponto de pensar em multiplicação. Se a gente não pensa em multiplicação, se a gente não tem um alvo elevado, um sonho elevado, o nosso esforço vai ser vão, vai ser enxugar gelo, certo? A gente não sabe para onde a gente está indo. A gente não sabe qual é o nosso destino. A gente não enxerga isso ainda, né? E a gente sempre fala sobre isso, né? Esse sonho é um retrato do futuro.
Então é como se você tirasse uma fotografia, andasse 10 anos na sua vida e tirasse uma fotografia lá e já conseguisse mostrar isso para você hoje. O seu sonho precisa te mostrar isso. Olhar para qual é o sonho da minha igreja ou da nossa comunidade em 10 anos, onde nós queremos chegar. É ter um retrato disso, uma fotografia disso e mostra, a gente consegue visualizar isso hoje. E se a gente tem isso muito bem solidificado, as nossas práticas vão ser mais contundentes, vão ser mais precisas para nos levar até esse lugar, certo? Se eu não sei, cara, então eu tendo a manutenção até o declínio mesmo, porque na verdade nada está me movendo. Então, pensar em multiplicação. O herói, ele acha que as coisas acontecem por meio da liderança dele. Então, o alvo está no que ele pode fazer. Mas o formador de herói, não. Ele entende, né, que o ministério acontece por meio da multiplicação de líderes, por meio da influência de outras pessoas. Vamos usar, então, rapidamente aqui o estudo de caso da Marilza. Marilza, fala para nós, então. Ou quer usar outro? Porque a gente já... Falamos do seu já, né? Mas vamos rapidão. Depois o Lucas, eu vi que você fez aí, né, Lucas? 100% no guardanapo, né? Aí depois o Lucas pode fazer também. Marilza, fala aí. Então, eu tinha colocado 32 pessoas, né? E tipo, hoje eu tenho 12 no meu grupo. Aí eu pensei em mais 20 pessoas, né? Se eu conseguisse mais 20 pessoas, aí foi mais errado. Se eu conseguisse mais 20 pessoas. Isso, legal. Mais Essa é a 20 lógica. pessoas, seriam 32 pessoas que em duplas, seriam 16 duplas. Ó, que sonho top para fazer uma escala sem repetir muita gente, o pessoal tem umas folgas aí. E aí eu multipliquei, então, esses 32%, daria 320 pessoas. Daí, só Deus nessa causa, né? O que me daria 160 duplas. É sonho. Sim. Para que você teria 160 duplas? Para organizar o ministério, não só nas escalas, mas um monte de outras coisas que a gente pode estar crescendo dentro da igreja. Na igreja local? Na igreja local. Porque a gente poderia pensar mais que isso, né? Então, por exemplo, em pessoas que reproduzem isso e reaplicam isso em outras igrejas e treinam outras pessoas em outras igrejas e até podem abrir outras igrejas com o que estão desenvolvendo aqui, né, com essa percepção de receber bem, de acolher bem, de consolidar essas pessoas, de organizar essas pessoas, né? Então, é pensar além também da nossa igreja local. Eu acho que a dificuldade é tipo assim, porque tipo, eu penso no ministério. Aí eu não consigo pensar como que o meu ministério, tipo, abrir igrejas. Como que o ministério de diaconia, de repente, eu posso com o ministério de diaconia sonhar um sonho de abrir igreja. Eu acho que daí teria que ser um sonho de outros, né? E eu entraria, a gente faria parte. Mas isso pensando no ministério, você entendeu? Sim. Eu não consegui realmente ter essa visão de como no reino, enquanto Ministério de Diaconia, eu pensar no reino como um todo. Eu acho que aí vira um sonho de todo mundo, né? É. Por exemplo, tipo, você quer treinar várias pessoas, e aí quando a gente já estiver abrindo outro, você já tem uma galera para mandar também, e outro também, tipo, todo mundo junto, porque o reino é todo mundo junto, não dá para a diaconia abrir uma igreja. Então, eu tive essa dificuldade dessa visão, assim, pensando no meu sonho como ministério, né? Então, por isso que assim, a gente, claro, desafiou vocês a pensar ministerialmente, para quem lida de célula para célula, para o ministério e tal, mas a gente está lidando com pessoas, então você está falando de 32 pessoas e multiplicando isso por 100, 320 pessoas. Hoje é mais do que a gente tem na própria igreja local. Sim. Oi? Por 10, né? Por 100. Por 100. Mas 320 é 32 vezes 10, né? Não é isso, ó. É verdade. Matemática. Ah, é? Nossa. Mas Nossa, o sonho ficou mais sonho ainda. Mas É gente. é 3.200 pessoas? Adiciona 2 zeros, né? É mesmo. Nós somos ruins de conta, né? Mas que sim. Tá bem que a gente deu tesoureiro. Não, glória a Deus. Que ele percebeu, pastor. Eu acho que essa gafe está lá no outro vídeo também, né, da outra aula. Mas enfim, a gente está olhando para pessoas, né? Então, e transcende um ministério, por exemplo, beleza, Bruno?
transcende, claro, o Ministério da Diaconia. Ele está trabalhando com pessoas que vão ali, por meio da sua influência, não só ser bem treinadas para recepcionar alguém na igreja ou para cuidar das coisas na igreja, mas alguém que tem um encontro com Jesus e que percebe também a necessidade de formar outras pessoas. Então, quando a gente pensa em 3.200 pessoas, é realmente algo que a gente precisa de um sobrenatural, não só por uma escala funcionar. Então, acho que esse que é um pouco do nosso desafio, pensar muito além da nossa igreja local, porque se a nossa preocupação for apenas completar uma escala para não faltar ninguém e ter alguém na porta, a gente está com o nosso olhar muito pequeno, né, para o nosso local e as nossas perguntas vão ser erradas nesse sentido. Como é que eu faço para manter uma escala saudável? Como é que eu faço para as pessoas terem comprometimento, né, como você havia falado? Então, na verdade, o foco é sempre ali, suprir uma escala, um domingo, um culto. Então, pensar em multiplicação, o pensamento de multiplicação nos leva realmente a imaginar reino, né? Pessoas se reproduzindo, se multiplicando e, de fato, 3.200 pessoas é algo que, caramba, não tem como fazer isso sozinha, eu preciso começar urgentemente a formar pessoas, a formar outros que formam outros. E esse é um ponto muito importante, que tira a gente da zona de conforto, né? Porque se... E não tem nem isso de pessoas viverem, então primeiro é ganhar pessoas, né? Para a igreja, para Cristo, para depois você pensar em ganhar ela para o seu ministério. É porque, por exemplo, beleza, a gente não tem 320 se fosse por 10, né? E muito menos 3.200. Mas nós temos, sei lá, o quê? 150, 200 pessoas. Ok, então dentro desse grupo, nós vamos ter pessoas que querem só frequentar a igreja, pessoas que não estão no momento de querendo um comprometimento. Eu encontrei alguns locais para a igreja. Olha, já tá. O metaverso já está preparando. O metaverso já está preparando os caminhos aí da multiplicação. E eu acabei perdendo aqui o fio da meada, desculpa. Tem pessoas que não querem. Isso. No nosso universo hoje da igreja local, a gente tem pessoas que estão mais na periferia, no sentido assim de querem ficar mais distantes e tal, mas tem poucas pessoas, mas nós temos pessoas que já demonstram qualidades que, poxa, pessoas interessadas, pessoas que estão querendo. A gente tem hoje um grupo, por exemplo, de quase 35, 40 líderes, né? Se ampliar isso para líderes em potencial, em treinamento, então vamos colocar 50. Então, poxa, se a gente trabalhar 50 líderes realmente com um pensamento de multiplicação e a gente reproduzir isso de forma exponencial, poxa, a gente tende a avançar muito mais e perceber que o avanço vai ser muito mais rápido fora também da nossa igreja local. Então, quando o pai e a mãe do Lucas estão no Pacaembu, por exemplo, a missão está acontecendo lá, um culto acontecendo aqui, um culto acontecendo lá, a nossa igreja começa a se mover num número maior de pessoas e com um alcance muito maior, com uma linguagem diferente. E se a gente tiver outras igrejas, e é por isso que a plantação de igrejas potencializa em muito essa reprodução, porque a gente agora está ampliando um espaço, ampliando uma mensagem, ampliando trabalhadores, e isso torna o processo muito mais rápido. Então, assim, não pensar, não, eu preciso trazer 320 pessoas primeiro. Não, eu só preciso do que eu já tenho, dos meus 5 pães e 2 peixes. Então, quem eu tenho hoje no ministério, e aí, para a gente já poder avançar, né? Pastor, essa parte assim... Depois a gente deixa o seu para a próxima. Essa parte aí de sonhar multiplicação, será que não seria melhor, ou talvez até mais organizado, como corpo de Cristo, ter um sonho de multiplicação? Sim. E dentro desse sonho de multiplicação, eu me encaixo nele com o meu ministério. Por exemplo, a igreja metodista, ela quer ter... 3.200 pessoas. Não, até mais, né? Quer ter 100 mil membros em Campinas, por exemplo. Então, se precisa de 100 mil membros em Campinas, eu preciso muito mais gente na tesouraria. A Maria precisa muito mais gente na diaconia. No Ministério do Louvor precisa muito mais gente no Ministério do Louvor, né? Porque senão, por exemplo, eu vi que o meu sonho de multiplicar não bate com o dela.
Né? Se eu bater o meu sonho, o dela fica afetado. E se ela bater o dela, eu vou ficar... Mas por quê? Qual que é o seu? Porque se ela quer 3.200 pessoas só no ministério dela, vamos dizer assim, eu não vou dar conta no meu ministério. Porque eu falei que eu queria ser tesoureiro numa igreja que arrecada 100 mil reais. Só que só no Ministério da Diaconia tem 3.200 reais, 3.200 membros. Imagina quantas igrejas. Sim. Entendeu? Então não bate. Não, mas assim, quando a gente falou de 3.200 pessoas, igual a gente falou, não necessariamente numa igreja local, né? E quando você pensa numa arrecadação de 100 mil reais, por exemplo, ok, você pode pensar nesse sentido como um alvo, mas e esse é o nosso desafio, ampliar o nosso olhar, porque a gente pode estar falando de uma rede de 50 igrejas, de 100 igrejas, 200 igrejas, entende? E aí tudo bem, aí os 100 mil reais faz muito mais sentido dentro de uma perspectiva de 3.200 pessoas que foram treinadas e enviadas para ajudar pessoas na consolidação e na recepção dessas pessoas, que é o primeiro passo do processo ali de crescimento dentro da igreja local. Não só pelos 100 mil, mas para que 100 mil, né? Não, porque a ideia é plantar igrejas. Quantas igrejas? Entende? Na verdade, não só pelo valor em si, mas pelo propósito, isso é o mais importante. E quando a gente está falando da 3.200 pessoas da Marilsa, a gente não está falando só de uma igreja de 3.200 pessoas, a gente está falando de 3.200 pessoas com esse DNA, entende? Então é mais do que uma igreja de 3.200 pessoas, que o universo de uma igreja desse tamanho, a gente vai ter gente de todo tipo, de todo perfil, de toda postura. Então aí sim a gente está falando de algo que realmente é pela graça de Deus e só mesmo, mas a gente precisa reunir os 5 pães e os 2 peixes no sentido de fazer com que eu tenha agora e treinar quem eu tenho agora. Então, mas aí eu fico pensando assim, né? Eu acho que é muito difícil a gente pensar nessas 3.200 pessoas quando a gente não consegue nem as 12, né? Entendeu? 12. Se a gente pelo menos mais 4, 16 pessoas só. Então, assim, é difícil pensar, sonhar esse sonho tão alto. Eu acho que essa, não sei se é falta de fé, que eu diria, mas a partir da realidade que a gente vive, você pensar, será que vai ficar muito no mundo, muito dos sonhos e não conseguir? Sim. Parece que está muito distante isso da gente. Entender só um pouco menos. Legal, muito bom você falar isso, né? E a gente precisa expressar isso, porque deixa a gente inseguro, né? Mas, porque, poxa, aí fica só... É inalcançável, né? Por mais que a gente sabe que Deus pode multiplicar, mas assim, aí você olha a sua realidade ali, pessoas Sim. não se dispõem, você fala, será que um dia, né, meu Deus? E aí vem essa... Sim, mas o exercício é para nos tirar da inércia, né? Então, por exemplo, se eu tenho 12, que é o seu caso, né? O seu estudo de caso de hoje, né? Tenho 12 pessoas, ok. Dessas 12 pessoas, qual é a pessoa que demonstra já características de alguém que eu vou poder investir e treinar essa pessoa? Mas não só numa perspectiva do ministério da diaconia, mas de reino, despertando essa pessoa a assumir liderança. E também, por que não, dentro de uma perspectiva desse ministério, né? Tá aí, Filipão? Tá aí, irmãos? A gente está na página 105, tá? 105 é onde a gente está. Mas isso, Marilsa, já começa a mudar as nossas perguntas. Esse é o ponto. Porque se eu estou ali apenas para ter uma escala, eu tenho 12 pessoas, eu preciso formar uma escala para os próximos domingos, as minhas perguntas são só essas. Como é que eu consigo alguém para me suprir no próximo domingo? Como é que eu posso ter alguém porque essa pessoa faltou ou já disse que vai viajar no outro domingo e não vai estar mais, entende? As nossas perguntas vão ser sempre... Agora, se eu sei que a minha percepção é para multiplicação, então eu vou passar menos tempo preocupado com isso. E é claro que são coisas que precisam ser resolvidas, mas e é uma coisa que eu tenho aprendido. Então, tipo assim, cara, hoje não tem, não teve. Então, eu não preciso morrer por causa disso, né? Porque eu sei que eu estou olhando para um objetivo muito maior. Então, eu sei que no longo prazo isso vai dar certo, porque eu estou dedicando, aí tem uns 73%, aquilo que a gente já viu,
que eu estou realmente investindo em alguém e isso vai dar fruto num determinado momento. E como a gente já viu, a multiplicação é exponencial. Ela demora para começar, mas depois que ela começa, a coisa vai de uma forma que a gente não tem controle mais, né? Então, e esse exercício é para tirar a gente das perguntas erradas. Isso é o mais importante. Porque se eu tenho perguntas erradas, eu vou ter práticas erradas. E essa prática errada revela que o meu objetivo é equivocado, né? Então, isso pelo menos já me tira, sabe assim, do foco de mim mesmo, do meu ministério, da minha escala, das minhas necessidades. Eu falei isso com o Lucas, né, Lucas? Falei para ele, pô, se domingo passado, por exemplo, né, fosse um tempo atrás, né, eu ficaria louco. Cara, não é possível que a gente está só com um violão e o baixo, né? Cadê? A gente precisa de um padrão, alguma coisa do gênero, né? Se eu sei que o meu foco não é esse, e que a gente está fazendo o dever de casa para um processo de multiplicação, então, cara, calma, vai na boa e vai. Glória a Deus. Glória, né? Mas sim, não, mas já te passo. O Filipão toca tudo que é instrumento, mano. Mas assim, eu acho que, claro que também a gente não pode se acomodar. Mas é por isso, e hoje a gente vai falar sobre isso aqui, da permissão para envio, por exemplo. Então, se a gente ficar sempre tentando ser o herói ou ter o melhor ministério, a gente nunca vai abrir mão, cara. Como é que a gente vai abrir outras igrejas se eu vou mandar famílias e vai tirar minha arrecadação? Como é que eu vou abrir igreja se eu vou mandar pessoas que são do louvor? Então eu sempre falo assim, não, mano, eu vou perder o meu ministério tão top, eu vou perder a minha arrecadação, eu vou enviar essas famílias e essas famílias vão levar arrecadação. Então eu nunca vou querer dar permissão para elas se multiplicarem. Então, são práticas que a gente precisa mudar, mas sabendo que a gente está fazendo o dever de casa, entende? Então, Jesus, ele estava sabendo que ele estava treinando os caras que ele escolheu e investindo a vida dele, 73% ali do tempo dele, nesses caras, sabendo que o negócio é multiplicar lá na frente, mas não ali. Por isso que vocês vão fazer obras maiores. Vocês vão ver a coisa acontecer, né? E a gente tem que ter essa percepção também, senão a gente não consegue desenvolver o pensamento de multiplicação, está sempre pensando no nosso reino, né? No nosso ministério com 320 pessoas, né? Ou com 3.200 pessoas, né? Ou na nossa igreja linda, com muitas pessoas. Não. Então, se eu estou pensando além, isso me força a fazer perguntas que me tiram do conforto, né? E esse é o ponto. O exercício é para isso. E hoje vai ter um exercício também muito da hora. E quem pode ir fazendo favor a página 105 aí? Grande ideia, enquanto eu coloco um resumo aqui no quadro, fazendo favor. A prática de dar permissão é uma mudança de ver o que Deus pode fazer por meio da própria liderança para ver o que Deus pode fazer por meio de outros líderes. A doação de permissões requer que aprendamos a liderar com um sim, usando ferramentas simples como as conversas da EDEV, ou EDEV. Vocês já vão saber. E é muito legal essa técnica aí, tá bom? O que vocês entenderam dessa prática? Pelo menos assim, nessa primeira impressão. Quem já leu também o capítulo, né? Pode falar, Renate. Não, eu ia falar que eu ia falar que ver o que Deus pode fazer por meio da minha própria liderança para ver o que Deus pode fazer por meio de outros líderes. É isso do dar permissão, né? Você sair do foco de como herói e passar esse foco para outros líderes que você formou, outros heróis que você formou. Uhum. Desculpa ter ficado de costas para você, mano, mas eu ouvi tudo. Acho que é mais ou menos. Desculpa, mas aí já virou de costas. Eu acho que é mais ou menos o que a gente conseguiu fazer agora no evento de casais. Uhum. Teve a oportunidade, né? Teve os compromissos, a oportunidade. Eu falei, Marcão, vai na fé, a gente confia em vocês e vai lá, meu filho. A gente
vai, toma que o filho é teu e se vira por lá, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? E ele veio falar, nossa, que desafio. Eu falei, o desafio é esse. A gente vai sair de cena e vocês vão. Depois vocês saem de cena e outros vão. E vai. Vamos só fazer graça comigo. Complementa aí, Pedrão. Posso? Compartilha. Estou falando que mas a gente pensou assim, a gente, de novo, a gente vai ter que voltar lá no meu primeiro pastor, né? Ele dava permissão para a gente. Ele chegar aqui para ver o que quer fazer, vai lá e faz. Tá bom. E a gente se virava e ele só, eu vejo que ele só observava. E aí, se desse algumas dicas no meio do caminho, ele chamava a gente, olha, isso. Mas também, se não desse dica, ele deixava a coisa andar. Legal. E nesse encontro de casais, né, a gente viu a galera ali na frente, né? Nem apareceu, né, direito, né? Tipo assim, não tinha outra opção também. Então não tinha, eles Não tinha foram como literalmente forçados a, né, Marilza? Mas é excelente, é uma prática que a gente precisa ter, e o Renatinho falou, né, deixar de... Se a primeira prática é a gente pensar em multiplicação, essa prática aqui é a prática do ver, né, ó, eu vejo, certo? Então, eu vejo, e aí é um olhar treinado, né, de fé. É você olhar para 12 pessoas ali, é um número, né, profético aí, viu? 12 membros do seu ministério aí. Jesus... Alguém vai dar vontade. Cuidado com Judas aí. 10 nossa, 11 Judas? Mas você treinar, olhar esses caras, essas pessoas, e ver o que Deus pode fazer por meio da influência delas. E não apenas isso, deixar que essas pessoas saibam também o que você vê. Esse mês mesmo, essa semana agora passada, aconteceu bem isso aí, e essa questão da permissão. Que eu sugeri para alguém assim, né? Você vai fazer a escala no mês? Eu faço, você me ajuda? Mas aí bateu aquela medo, eu falei, não vai dar conta, né? Melhor eu fazer. E aí eu fiz, né? Nem falei de novo com a pessoa, por essa coisa, né? De querer ser o herói. Eu acho que isso está muito na gente. A gente tem que só não consegue depois dividir. Só que quando acontece uma situação como no caso deles, que eles não tinham, né? Era contar com o grupo mesmo, e a gente tinha que acontecer, porque a programação estava lá, alguém teria que levar esse evento para frente. Então, também eu acho assim que, de novo, a pastor João, eu criticar mesmo, que ele colocou pessoas para fazer determinada coisa, que a pessoa, ele fala assim, eu conheço a pessoa, eu estou do lado da pessoa, eu sei que tem potencial. A igreja toda não conseguia ver a pessoa porque mas ele por caminhar com a pessoa. E foi uma surpresa positiva. Então acho que a permissão está muito assim, além de você estar seguro de si, você já enxergou na pessoa que ela tem, claro que pode errar, pode bater na trave, legal, mas que muitas vezes você até tem competência para fazer a coisa, mas por nunca ter feito, por insegurança, e quando você vai fazer, dá uma tremidinha na base e aí pode influenciar no processo. Então eu acho assim, que esse permitir está muito aí. Eu falava para você assim, Maria está resolvendo as coisas e está muito bem, deixa. Obrigada. Nem se mete. A gente vai ver no próximo, se eu não me engano, na próxima... Por isso que eu nem ia falar isso, mas assim, eu vivi muito isso. Tá. E aí a técnica que a gente vai ver hoje vai ajudar também. E na próxima prática da semana que vem, a gente vai falar muito sobre como a gente faz isso, né? Pra gente não simplesmente falar, faz a escala. Então, primeiro eu faço e ela assiste, depois eu faço, ela me ajuda, depois ela faz, eu ajudo, e depois ela faz sozinha. Aí é o momento em que ela faz e você sai. Então, respeitar esses processos ajuda também nesse envio, né? Tá bom? Cara, eu te esqueci, mano. Meia hora. Então não vou falar mais nada. Eu sei que é o cara Não, mano. Fala assim, cara. Eu tô brincando. Não, sobre a dificuldade da maneira que ela falou, de enxergar essa multiplicação, esse número, se não me engano, né? E quando a pessoa... O que aconteceu tanto no meu ministério quanto na vida como um todo, quando você está
com essa visão, com essa dificuldade, as outras pessoas também vão chegar, você está com essa dificuldade. Então, muitos domingos eu vim aqui para o culto e falei, não, cumpri escala. Então, eu não podia cobrar das outras pessoas que eles não estavam com essa visão, porque o próprio líder não estava também. E quando a gente está, a gente vai contar adiante, né? Você vê na pessoa assim, pô, o cara está na visão, não é um filme ele mesmo. Até mesmo Jesus Cristo falou, olha, o caminho é duro, mas vocês vão fazer obras maiores. Aí o pessoal, pô, vamos então. Aí, tipo, é isso, essa dificuldade, às vezes pode... você tem que então criar a visão e passar para os membros, que aí eles vão, tipo, confirmar para você, então estamos dispostos. Sim, é isso que vai garantir a multiplicação, não só a reprodução, porque a gente pode ser muito bom em formar herói, mas boas pessoas que param nessa terceira geração, ou nessa segunda geração no caso, ok? E não é suficiente, né? Jesus fez tão bem, passou tão bem esse DNA, essa cultura, que esses caras fizeram outros, que fizeram isso com outros, e a coisa continuou. Então, a gente sabe que a gente foi bem sucedido naquilo que a gente fez, e aí o padrão bíblico é até a quarta geração ali, né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo ali, depois a gente vai falar sobre isso com mais calma no capítulo sobre multiplicação. Até a quarta geração, né? Tudo que você ouviu na presença de muitas testemunhas, transmite agora a homens fiéis e idôneos que possam fazer isso com outros. Então, Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos para fazer isso com outros. Então, a gente ajudar essa pessoa não só a ir, mas, cara, agora tudo que você viu fazendo com você, você vai fazer isso com outros. Assim como você me assistiu, depois você me ajudou, depois eu te ajudei e eu te assisti, agora você vai reproduzir isso. Então a gente ajuda as pessoas. E essa prática aqui, essa é uma frase do livro, eu vou ler depois eu escrevo, ok? Os melhores líderes olham para a alma de uma pessoa e dizem: eu vejo o que você poderia ser e meu papel é tirar isso de você. Isso é maravilhoso, né? Então, o formador de heróis, ele vê o que Deus pode fazer por meio da vida de outras pessoas e fala isso para elas, né? E essa é a técnica de hoje, né? A técnica eu vejo em você. Então, é você olhar para a pessoa, para as pessoas que estão caminhando com você, ou para pessoas em potencial que nem ainda estão, e olhar para essa pessoa e dizer: eu vejo em você capacidade para fazer isso. Eu vejo que você tem dons maravilhosos para fazer essa função. Eu vejo o quanto você pode ser um instrumento de Deus na missão. Eu vejo o quanto Deus tem usado a sua vida. Sabe assim, e essa palavra simples, se a gente treina isso, a gente vai perceber como isso destrava pessoas. Às vezes pessoas inseguras, pessoas que estão cheias de medo, cheias de limitações, e você olha para ela e fala assim: cara, eu vejo muito potencial em você, eu vejo que você vai ser alguém realmente que vai influenciar muitas pessoas por meio desse dom que você tem. E quando você demonstra isso, né? Essa é a técnica, né? Como é que é a sigla que ele coloca aí? EVEV, sei lá como é que é a pronúncia, né? O EVEV aí. Em quem que você poderia fazer esse EVEV aí, né? Pensa em alguém, a gente vai fazer esse exercício no final da aula, você pensar em alguém, mas possivelmente o fato de você estar aqui, alguém olhou para você, né? E falou: cara, eu vejo em você potencial, você pode fazer isso. Eu estou vendo que lá na frente você vai estar fazendo isso. Você ajudar essa pessoa a enxergar uma coisa que ela não está vendo, cara, né? E isso é maravilhoso. O como que isso muda a história de pessoas, né? O quanto que isso destrava ministério, profissão e dons, né? Isso é realmente maravilhoso. Os melhores líderes olham para a alma de uma pessoa e dizem: eu vejo o que você poderia ser e meu papel é tirar isso de você. Em Mateus 4,19, é um texto que a gente já trabalhou aqui, Jesus olha para aqueles homens, né, e fala: eu vou fazer vocês pescadores de homens, né? E ele faz isso diante de uma pesca maravilhosa, né, de redes se rasgando, muitos peixes. Então, mostrando para eles ali aquilo que ele já estava vendo lá no futuro. Vocês vão pescar muitos homens, vocês vão
revolucionar, vocês vão fazer muitas obras, grandes obras, maiores das que eu estou fazendo. Então, o tempo inteiro Jesus fazia isso, não só nesse começo e não só no final, quando ele fala, Mateus 28, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Isso é maravilhoso, ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade e eu estou repartindo com vocês. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade. Toda autoridade. Então, se tem alguém que tem autoridade, sou eu. Eu tenho autoridade sobre tudo. Terra, céu, mar, tudo. Eu tenho autoridade. E eu reparto essa autoridade com vocês. Eu dou essa autoridade a vocês, dou permissão a vocês, para vocês irem e façam discípulos. Todas as nações. Todas as nações. Jesus, ele deixava isso claro, né? Em Atos 1:8, é um texto que a gente já estudou também, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então isso é muito legal, a gente treinar esse olhar, e não só olhar para o nosso ministério de diaconia aqui, ou nosso ministério da nossa igreja, entende? Da nossa localidade aqui no bairro. Não, é olhar grande realmente, reino de Deus, né? Que muitas vezes, como a gente viu nesse próprio capítulo aqui, no exemplo que ele dá, até da Metodista, né, unida ali, de pessoas que saem e vão formar outros movimentos, né, e sem carregar o próprio nome da igreja, mas pelo reino você vai aprender que precisa dar, né, e vai precisar repartir e precisar cortar na carne. E é por isso que muitas vezes a gente não quer fazer isso. Uma multiplicação de célula, por exemplo. Não, mas tá tão bom a célula aqui, tem tanta gente que eu gosto, meus amigos, né? É tão gostoso estar aqui, etc. Então, para multiplicar, tem que perder, né? Você leva pessoas, mas essa pessoa era tão boa, né? Ela me ajudava tanto aqui na célula, e ela dava estudo também, ela toca violão e ela ajuda. E aí, quando você envia essa pessoa, né, você está entendendo que o reino é mais importante do que o seu reino, né, do que aquilo que você faz. Isso é muito importante. Então Jesus, ele tinha essa prática o tempo inteiro. Marcos 6, ele vê uma multidão faminta e fala, dê vocês mesmos de comer. Então ele desafia os discípulos, alimente vocês mesmos. Ele vê demônios, pessoas ali endemoniadas, e ele fala, vocês expulsam esses demônios. Em Lucas 10, ele divide ali em dois seus discípulos e envia, fala, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão compartilhar o evangelho, vão e façam. Então, Jesus, ele vai dando essas permissões, né, o tempo inteiro. Algum comentário sobre essa questão, só para terminar essa frase aqui, por favor? Ele quer se envolver e falar aqui com o Ministério Estudantil, e aí as pessoas só falam não para ele, não, a gente já está pronto. Aí ele fala, não, mas se eu vier pegar o lixo depois do grupo de jovens, e eles falam não. E aí, quando ele ficou contido por causa desses tantos não, né? Sim. Aí depois fala que ele foi numa igreja, uma outra igreja, e aí o próprio pastor chegou, o pastor perguntou, existe alguma maneira de você se envolver? E aí ele falou, nossa, um dia eu posso ser pastor de jovens. O pastor falou, por que um dia? Por que não agora? E aí ele fala depois que conseguiu mais jovens para a igreja, etc. Então o ponto importante é dar permissão para a pessoa, né? E falar o sim para a pessoa, né? Sim. Para não acabar a pessoa guardando aquele dom que ela tem e nunca mais demonstrar aquilo, usar aquilo do reino, porque um dia falaram não para ela, um dia não deram a permissão para ela usar. Sim. Eu acho também que dar permissão estimula não só quem você está dando permissão, mas estimula você também. Porque você, igual a gente falou, quando você vai enviar alguém, você vai perder pessoas. E aí você tem que fazer de novo, treinar mais pessoas, porque se você nunca envia ninguém, imagina, sei lá, no louvor, tá tudo consolidado, tudo lindo. E aí eu nunca mais me envolvo, porque tá tudo perfeito, tudo funcionando. Agora, se a gente envia e diminui muito, eu sei que eu tenho que correr atrás de novo, eu tenho que treinar mais gente para treinar mais gente, e aí a gente sempre fica nesse ciclo de multiplicar. Se a gente não enviar, a gente chega uma hora que para. E uma coisa que a Grícia comentou dos casais que teve, quando a gente foi pro reencontro, que praticamente a multimídia toda estava, ou no reencontro, estava viajando, e aí quem ficou na multimídia foi o Caio e o Júnior, pessoas que nem envolvidas estão com o ministério de verdade, assim, mas ficaram,
Então, gera esse... Você se move, você sai da inércia, né? Porque você perde pessoas, por mais que foi por conta de um evento, por conta de uma multiplicação, mas você perde pessoas e aquilo te faz buscar novas pessoas para conseguir suprir aquilo. Exatamente. Muito legal. Muito bem, vocês são top, hein? Só para a gente finalizar então, pessoal, na página 112, acompanha comigo. A gente não vai abordar profundamente, tá? Mas dá pra gente, bem rapidinho, falar um pouquinho dos medos, então, tá? Por que a gente tem medo? O primeiro medo que ele coloca aqui é o medo de falhar. Então, por exemplo, vamos abrir uma igreja, ou vamos revitalizar uma igreja. A gente corre, sim, o risco de falhar nesse processo. Mas se a gente falhar? E se não der certo? E se as coisas não saírem como a gente pensou? Né? Então, o fato da gente ter um medo faz com que a gente segure. Né? Então, vamos manter o que está dando certo, não vamos mexer com nada novo. Né? Então, isso pode ser um medo. O medo de rejeição. Então, na igreja, é mais fácil a gente ter uma conduta mais cômoda mesmo, né? Do que necessariamente forçar nesse sentido, ou apontar nesse sentido o tempo inteiro, né? Para multiplicação, para formação de pessoas, para o treinamento de líderes. E isso pode criar rejeição. Poxa, o fulano não gosta mais de mim, o fulano não vem mais na igreja, o fulano acha que eu sou isso, ou que eu sou aquilo e tal. Então, se eu como líder, né, tiver medo de rejeição ou de ser rejeitado, eu vou evitar uma série de posturas, né, para poder manter a minha imagem, né? E no ministério acontecem as mesmas coisas, né? Vocês vão sentir, não, eu não vou ficar trabalhando uma determinada coisa porque eu posso ser rejeitado, as pessoas não vão gostar de mim. E isso, se a gente tiver um desvio ali na nossa identidade, a gente vai ter muito problema nesse sentido, né? O medo da perda de controle. Então, quando a gente, por exemplo, passa um ministério para pessoas menos experientes e a gente fala assim, cara, será que eu vou permitir ter uma transmissão com uma qualidade menor? Ou eu vou abrir uma igreja e talvez não tenha um padrão que eu gostaria? Então, ou perder o controle propriamente do próprio movimento, né, que começa a se multiplicar e você perde o controle ali do que está acontecendo. Medo de conflito. Então, ele fala de conflitos que podem existir dentro desse processo, de pessoas que não concordam, de pessoas que pensam diferente, de pessoas que vão ter uma resistência. E, certamente, se a gente não souber lidar com isso, isso vai ser também um limitador nesse processo de multiplicação. Medo de dificuldades financeiras. Aqui é um ponto muito, assim, que a gente consegue visualizar mais, né? Então, quando a gente trabalhou com Pacaembu, por exemplo, né? Beleza, a igreja arrecada X, mas se a gente mandar essas famílias para lá, além de perder mão de obra, a gente perde a arrecadação, porque esse pessoal que está indo para lá está levando parte da arrecadação. Meu Deus do céu, sem essa arrecadação, será que a gente se mantém? Será que vai dar certo? Será que é viável isso? Né? Então a gente tem medo de dificuldades financeiras, né? Então... Nós passamos esses medos, nós podemos 5 medos, né? Acho que esse medo está fundamentado justamente na formação do líder. Isso que, como o líder foi formado, ele vai ter esses medos ou não. E todos eles também viáveis. Então, se a gente for pensar assim um pouco, todos esses medos é até compreensível que o líder tenha também. Ele não deve ter, mas ele tem, é compreensível. Porém, a mentalidade dele que vai fazer se ele tem medo ou não. Por exemplo, como estou aqui, o medo da rejeição, o medo de perder o controle. Muitas vezes a gente permite que as pessoas façam, porém a gente quer que ela faça dentro daquilo que a gente acha que ela deve fazer. O Lucas ele pode fazer a mesma coisa que o Senhor faz, mas da forma dele. Mas o Senhor quer que, um exemplo, né? Mas o Senhor quer que dá permissão para o prestador, mas tem que ser do meu jeito. E aí, pronto, se o Lucas falhou, você falhou, né? Vamos dizer assim.
E aí esse medo, aí pronto, eu já fico com falha, meu Deus do céu, ô Lucas, eu tenho que dar permitir o Lucas e controlar ele, para que ele não fale. Então tudo isso é uma mudança de mentalidade da liderança que precisa, eu acho que é isso que até onde eu li o livro aqui, é o que o livro está propondo, a mudança de mentalidade. Havendo essa mudança de mentalidade, esses medos talvez parem de existir. E aí entra essa questão, outro medo que eu estava com, o medo do conflito. Eu falo muito para Deus, Deus já tem um conflito comigo mesmo que dirá com outro gente. Então o medo e o conflito vai existir sempre, né? A gente precisa aprender a conciliar, né? Porque acabar com o conflito nunca vai existir essa possibilidade. Então acho que há uma fundamentação na mentalidade do líder. A gente conhece um líder que toda vez que precisava de um pastor auxiliar, ele nunca teve pastor auxiliar, porque ele tem problema com todos os pastores que vai auxiliar ele, né? Então tem que estar sozinho na igreja dele, ele é referência de que ele não vai para fulano, não vai nem pregar na igreja dele que dá problema um dia que ele for lá. E aí, por quê? Porque o outro, desculpa a expressão, que a gente ouve tudo na nossa mulher. Porque ele não quer passar o outro, ele não quer perder o controle, porque a igreja é dele. Eu acho que quando você dá permissão, você tem a oportunidade de criar na pessoa responsabilidade e compromisso. Aí quando você cria isso, é mais fácil de você passar o controle. Uma característica muito comum dos líderes que são centralizadores, que gostam de controlar tudo, é que a rotatividade das pessoas à volta dele é muito grande. Ele não segura as pessoas. Ao passo que se você cede esse controle, você segura essas pessoas e de tempos em tempos, na renovação, você cria um novo polo, você cria um novo grupo. Né? Então eu acho que é imprescindível você conseguir criar nas pessoas esse senso de responsabilidade mesmo, compromisso. Sim, e um ponto muito importante, gente, é que isso não vem pronto, né, cara? Seria maravilhoso se, tipo assim, os líderes já viessem naturalmente, né, e se aproximassem da gente, e a gente fizesse um trabalho ali de discipulado, ok, uma visita, uma mentoria, mas o cara já é top, né, o cara já é tratado, curado, e aí você facilmente já envia, e agora você faz isso com outro, e esse cara já está fazendo isso com outro, e em pouco tempo você já liberou esse aqui, que liberou esse aqui, você já está fazendo com outro, então esse aqui já está fazendo com outro, então aí é exponencial. Mas não é assim, né? E é por isso que a gente precisa lapidar as pessoas. Esse é o ponto mais crucial aí, né? Não é só vai e faz, não é? E dá permissão para a pessoa. Uma frase que é um pouco nojenta, até um pouco, mesmo assim, eu não falo, o colega não estava assim. O que vem bom é cocô. Porque ele já vem pronto para sair para esse lugar certinho de receber a descarga. Ela falou bem assim, né? Que a gente estava falando sobre essa questão de formar pessoas, né? A questão da educação. Ela falou assim, gente, o que vem pronto é cocô. Então, todo o processo ela não está acontecendo, ele só traz para o caminho dele, que é receber esses caras. Então, será que eu deixo essa parte na gravação? O que vocês acham? Depois a gente vê. Tem que ser o título. Deixa eu escrever essa frase. mas é muito feio. Sim, e é por isso, pessoal, que a gente vai pegar pessoas assim, cruas, né? E às vezes vai começar com eu vejo em você. Cara, eu vejo em você alguém. Eu me lembro, eu super tímido, né? Fazendo jornalismo, alguém chegou em mim, eu era estagiário do site, fazendo matéria para o site, bem tipo assim, na redação a galera da televisão ficava de um lado e a gente ficava lá meio quietinho ali pro site. Isso 10 anos atrás, site era tipo, porque era que tinha que ter mesmo, bem no começo. E a Lígia Sábica era apresentadora lá, chegou para mim e falou assim, lê isso aqui para mim. Aí eu peguei e li. Ela, nossa, gostei muito da sua voz, você precisa gravar isso aqui para mim, tal. E ela falou isso aqui, eu vejo em você um jornalista, um repórter, alguém que vai fazer o que a gente faz aqui e tal. E ela me fez ler um negocinho. E aí, era até umas frases do Manuel de Barros lá.
E aí entrou no VT, aquela coisa toda. E, cara, aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí eu saí do site, comecei a fazer eu posso fazer um piloto aí, saía na rua com um repórter, fazia uma matéria minha, editava e tal, entreguei. E a coisa foi, mas algo que assim, começou, eu nem imaginava, mas vai despertando, né? E ministerialmente também, poderia citar vários mentores e pastores que passaram da minha vida e olharam para mim e falaram, eu vejo em você. Então, o fato da gente falar isso para as pessoas, e às vezes a gente sabe que está fazendo intencionalmente, não é porque a gente sentiu para falar alguma coisa. Não, a gente estrategicamente vai falar isso para as pessoas, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo, né, vai usando essas coisas, vai destravando a pessoa e no meio desse processo a gente vai treinando essa pessoa, vai dedicando tempo para estar com essa pessoa. Lembrem dos 73% ali, é um ponto-chave. É o quanto você se dedica com essa pessoa, derrama a sua vida para essa pessoa. Então, eu não preciso me preocupar se a coisa não está tão bem, já vamos lá. Se a coisa não está tão bem na escala, porque eu sei que eu estou, durante a semana, investindo em alguém. E num determinado momento, quando eu enviar essa pessoa, eu vou me multiplicar por meio dela. E ela vai fazer isso com outra e eu vou fazer isso com o outro. Então, no longo prazo, é exponencial, e é por isso que eu posso pensar em 3.200 pessoas, né? É por isso porque eu não estou olhando só para... Se eu olhar só para o 3.200 e olhar para as minhas mãos, eu falo, cara, eu entro em crise, em depressão. Eu falo, pastor, você está maluco, está me fazendo sentir mal, né? Mas o formador de heróis, ele vê, não o que Deus pode fazer por meio das mãos dele, certo? O formador de herói está olhando o que Deus pode fazer por meio das mãos dos outros. E é por isso que ele pode pensar grande. E esse é um ponto sensacional aí, pessoal. Tá bom? Muito bem. Mano, fica com a gente, cara. Pelo menos online aí nas próximas aulas, tá bom? Vamos orar, pessoal? E... Dani, você conseguiu refazer seu guardanapo aí, mano? Dani, você tá triste, cara. O que foi, mano? Não fica triste, cara. Precisamos de você entusiasmado, amigo. Vamos orar então, pessoal? Pra gente ir lá, estamos atrasados. Eu tô segurando todo o culto aqui, né? O louvor, a multimídia, a diaconia. Mas quem? Você não é você que tá lá? É coisa de pastor. Oi? Não reproduzam essa parte. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Eu te agradeço por esse tempo de aprendizado, de incentivo, de desafio, ó Pai. Queremos, ó Deus, realmente sermos formadores de heróis, ó Deus, pensar em multiplicação, olhar para pessoas, ó Deus, e ver o que o Senhor pode fazer por meio delas. Mesmo, Senhor, no estágio mais bruto, Senhor, mesmo no começo de tudo, a gente tem um olhar de fé, de encorajamento, ó Deus, de realmente dar permissão para essas pessoas se reproduzirem de forma exponencial. Ó Deus, conserta o nosso olhar, ó Pai, permita que a gente possa ver como o Senhor vê, em nome de Jesus. Amém.